Vocês estão me ouvindo? Hein? Eu estou, Edson. Tudo bem? Desculpa, gente. 7 de maio de 2020, estamos mantendo a nossa atividade das lives da BTO com relação à pandemia do Covid-19 na transplantação brasileira. Hoje nós vamos manter o nosso programa de apresentação dos dados em parceria com o SNT, para que a gente possa, da forma mais transparente possível, entender o momento que estamos vivendo. E nesse momento, a gente tem hoje dois convidados, junto comigo, o professor Huygens, presidente da BTO. Nós temos dois convidados da área da infectologia para que a gente possa discutir o tema pandemia e o transplante de órgãos. Com muita alegria que eu convido o professor Huygens para se apresentar nessa noite. Boa noite, professor Huygens, seja bem-vindo. Boa noite a todos, boa noite, Gustavo. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que a BTO, junto com o CNT, tem feito um esforço muito grande para manter os nossos associados e todos os serviços atualizados com o que está acontecendo no nosso país. Eu acho que hoje nós teremos uma oportunidade única de, além de ver os dados atualizados que você vai apresentar, ter com os nossos debatedores, Raquel e Edson, que são infectologistas conhecidos por todos, nós vamos ter a oportunidade de discutir principalmente em relação ao Covid-19, em relação ao doador, que é sempre traz muitas dúvidas, né, de quando aceitar doador, quando não aceitar, o tempo de validade do teste. Então, eu acho que é um tema muito importante que vai ajudar muito a todos nós, e a quem está participando dessa live, para conduzir da melhor maneira possível o seu serviço e, claro, tratar adequadamente seus pacientes. Então, esse será o enfoque principal dessa live. Obrigado, doutor Huygens. Agora, eu gostaria de convidar a doutora Raquel Stutt, do Hospital das Clínicas da Unicamp, em Campinas. Boa noite, doutora Raquel, seja bem-vindo na nossa live. Boa noite, Gustavo. Eu aproveito a oportunidade até para parabenizar a BTO pela iniciativa dessas lives. Eu tenho tido a oportunidade de acompanhar algumas ao vivo, outras eu consigo recuperar depois. Tem sido de grande aprendizado. Parabéns você, Gustavo, também, pela condução, né, de todas elas. E é um momento, acho que único para todos nós, onde eu disse até agora há pouco para o Gustavo que provavelmente nós teremos mais perguntas do que respostas, e respostas certeiras ainda eu acho que menos ainda. Mas é um momento importante de construirmos juntos um raciocínio para nós podermos ter mais segurança na atividade do transplante de órgãos. Muito obrigado, doutora Raquel. É com muita alegria também que eu convido hoje também o doutor Edson Abdala, infectologista do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, em São Paulo, com quem eu tive a alegria de durante a minha residência, compartilhar discussões de caso na unidade de transplante renal, junto com a doutora Lígia. Muito obrigado, doutor Edson, pela sua presença hoje aqui essa noite. Seja muito bem-vindo. Boa noite a todos, eu também agradeço, é um enorme prazer estar aqui com você, Gustavo, o Huygens e a Raquel. Também quero parabenizar a BTO por essas lives e pela constante preocupação tanto com a realização dos transplantes, com a manutenção dos programas de transplante e, por outro lado, com a segurança dos nossos profissionais e especialmente dos nossos pacientes que estão sendo transplantados. E antes da gente começar a discussão, eu pensei agora e quero dizer a todos que, assim, a despeito de eu e a Raquel sermos infectologistas, eu tomo a liberdade de nos considerar também transplantadores. Assim, os meus 30 anos de infectologia, eles são também 30 anos de estar ao lado de transplantadores. E desde que eu comecei, a Raquel também está nesta. Então, se a gente puder contribuir com a discussão sobre o aspecto técnico da infectologia, espero que possamos, espero que seja muito bom, mas quero dizer também que eu acho que eu posso falar em nome da Raquel, a gente compartilha as angústias com vocês de que
Nós conhecemos a importância do transplante, mas nós precisamos de segurança. Muito grato de novo. Muito obrigado, doutor Edson. Nesse caminhar, já é a nossa 8ª live, nós estamos a cada semana aprendendo mais com o avançar da patologia dentro da área do transplante. Seguramente, como a doutora Raquel falou, nós teremos mais perguntas do que respostas aqui. Gostaria de avisar a vocês que nós já temos mais de 60 pessoas aqui na sala conosco. Gostaria de dar boa noite para a Simone, a Luciana Delboni está aqui conosco também, o Anderson Silva, o Dr. Omar Lopes está aqui conosco, do MG Transplantes, o Rafael Piner, do Paraná, o Josélio, do SNT, está aqui conosco, a Regina, Leonaldo Júnior, o Márcio de Souza, que é cirurgião da nossa equipe, o Glaucio de Souza, cirurgião de transplante de fígado aqui, também de Juiz de Fora, o Leon, nefrologista, a Karina, Dr. Luiz Gustavo Modelli, de Botucatu, Dr. Vinícius Colares, nefrologista aqui de Juiz de Fora, a Maria Machado, professora Ilka conosco aqui já na nossa sala, a Suziane. Então, nós já temos mais de 60 pessoas. E, dando início à nossa apresentação, Edson, a gente vai fazer agora um esboço do momento que nós estamos vivendo. Esses dados são compartilhados com o SNT, então eu vou ter a liberdade aqui de compartilhar a tela com vocês do momento que a gente está vivendo com relação à transplantação. Compartilhar os dados com vocês. Então, a nossa apresentação agora é com relação à situação atual do programa de transplante no Brasil na pandemia do Covid-19. Declaro não haver qualquer conflito de interesse nessa apresentação. Novamente, gostaria de agradecer a Rismária, o Leonardo, o Josélio, que está conosco aqui já na sala, o Jamir e o Patrick Vieira. Os 4 primeiros trabalham juntamente com a doutora Daniela, que tem sido nossa parceira nesse momento aqui, de compartilhar os dados, para que a gente consiga entender melhor o momento que o transplante vem vivendo no Brasil. E o Patrick, economista, especialista na análise de dados, com quem vem trabalhando dioturnamente com ele, para que a gente consiga, da melhor forma possível, apresentar os dados da forma mais clara para nossos associados e todas as pessoas que trabalham na área de transplante. Lembrando que o programa de transplante no Brasil é o 2º maior programa de transplante no mundo ativo. Nós somos o maior programa de transplante público do mundo, então a gente tem uma responsabilidade mundial muito grande. Esses dados foram enviados para nós até o dia 30 de abril. São dados, então, até o dia 30 de abril de 2020. Então, nós analisamos tudo o que aconteceu entre doações e transplantes de todos os órgãos até o dia 20 de abril. Aqui, a gente já consegue iniciar avaliar mais uma semana que a gente recebeu dos dados. A gente tinha análise até o dia 25 de abril na semana passada, e agora nós conseguimos estender até o dia 30 de abril, mais 5 dias de análise. Comparado com 2019, nós ainda conseguimos manter um crescimento da ordem de 4%. Mas, mais uma vez, se a gente traçar uma linha de tendência do que era um ano muito interessante para a doação de órgãos no Brasil, a gente vinha com um crescimento importante comparado com 2019, e talvez a forma mais justa da gente avaliar esses dados, nós tivemos uma queda de 12%. É interessante lembrar que na semana passada, quando eu apresentei este mesmo dado, com 5 dias a menos, nós estávamos numa condição menos favorável. Ou seja, nesses 5 dias a mais com dados avaliados, nós conseguimos uma discreta recuperação na doação de órgãos no Brasil como um todo. No entanto, essa recuperação parcial na doação não se acompanhou da transplantação. Nós mantemos uma queda de 1% comparado com o ano anterior, neste mesmo período, e quando traçamos a nossa linha de tendência, comparado com o início do ano, antes da pandemia, nós agora temos uma queda na transplantação de doadores falecidos. É muito importante lembrar aqui que são somente com transplantes com doador falecido.
na ordem de 17%. E aí é muito interessante a gente talvez já aqui discutir esse dado. Por quê? Doutor Huygens, aqui a gente tem, nesse momento, uma queda de 17% na doação e nos doadores viáveis, a gente não está tendo uma queda tão expressiva. O que parece para mim? Hoje nós tivemos uma reunião à tarde, junto com alguns membros do SNT, depois conversei com a doutora Daniela, pessoalmente, na verdade, pessoalmente por videoconferência, né? Pessoalmente está muito difícil encontrar alguém agora, mas a gente chegou à seguinte conclusão: a atividade de captação de órgãos no Brasil, ela está se adequando à sua realidade. Cada região está conseguindo trabalhar da forma que é imposta no momento. Então, a gente consegue identificar formas de conseguir manter, de alguma forma, a atividade de captação. E aí, o que chama atenção é que a gente não está conseguindo efetivar esse transplante em doação. E um dado que muito me chamou a atenção é que o Dr. Walter disse hoje, na reunião pela manhã da ABTO, da diretoria da ABTO, que realmente os voos estão muito difíceis. Então, a maioria dos transplantes de rim que se faziam por voos comerciais, um órgão que saía do Ceará tinha muita facilidade de chegar em Porto Alegre num curto espaço de tempo. Ele teve muita dificuldade de receber, por exemplo, um órgão de Santa Catarina, com um tempo muito longo de isquemia. Então, isso atrapalha a logística atual que nós temos entre voos, tirando a FAB, que dá um apoio muito grande nos transplantes de coração, pulmão e fígado, o rim fica penalizado porque ele não participa desse apoio da FAB nesse atual momento. Então, a gente está conseguindo segurar a doação no Brasil, até uma certa recuperação nos últimos 5 dias, no entanto, não foi acompanhado com a transplantação. Isso é um dado que a gente chama atenção nesses últimos 5 dias, que a gente deveria ter um cuidado especial e talvez discutir uma solução neste momento de pandemia. Então, nós temos agora uma doação que está se estabilizando com uma transplantação que não acompanha. Com relação à região sudeste, a gente conseguiu manter um crescimento ainda numa ordem de 13% comparado com o ano anterior, ou seja, o Sudeste, apesar de ter o Rio de Janeiro e São Paulo, duas capitais muito saturadas com relação à incidência da doença, nós ainda conseguimos manter um crescimento, e se a gente observar, talvez no último mês, esse crescimento é mantido. Se a gente diferenciar São Paulo, onde talvez tenha seguramente o maior número de doadores no país, ainda tem um crescimento de 1%. São Paulo estava conseguindo escapar antes da pandemia, mas foi acometido pela pandemia, mas conseguindo ainda assim manter uma capacidade de captação de órgãos, ou seja, de viabilização da doação importante. E é uma região que foi bastante acometida pelo Covid. Com relação ao Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é uma surpresa para a gente. O Rio de Janeiro consegue descolar em 60% comparado com o ano de 2019. Esse é um dado muito importante, que a gente sabe que o Rio de Janeiro vem sofrendo bastante. O Lúcio já havia dito que 2019 tinha sido um ano ruim, mas em 2020 eles estão conseguindo manter a capacidade de transplantação. E Minas Gerais, o Omar está aí na sala conosco, tem feito um trabalho excepcional, um crescimento da ordem de 11%. E para Minas Gerais crescer 11% após um ano de um crescimento da ordem de 30% aproximadamente, é um valor bem expressivo para Minas Gerais. Então, tentar manter essa capacidade no momento que Minas Gerais ainda não foi um estado que vem sofrendo de forma muito agressiva com relação ao Covid, então Minas Gerais vem se comportando de forma bem razoável. Região Sul, que é uma região historicamente com uma elevada capacidade de doação de órgãos, nós temos Paraná e Santa Catarina, que são 2 estados que ficam ali
a cada ano quem vai ser o primeiro em doações de órgãos no Brasil, conseguindo manter um crescimento de 5% quando comparado com o ano anterior, certo? Santa Catarina, um estado que também até o momento vem, talvez ainda de forma confortável, com relação à incidência da Covid-19 em sua população, um crescimento de 19%, e isso é um dado muito expressivo para Santa Catarina, que já tem uma capacidade, já vive bem esticada a sua capacidade de captação de órgãos. Então, parabéns ao Joel e toda a sua equipe que trabalha lá de forma bem empenhada nessa captação. É um exemplo para todo o Brasil, né? A gente não precisa mais ir até a Espanha para tentar aprender alguma coisa. Eu acho que a gente já tem exemplos de exemplos com muito sucesso aqui no Brasil e mantendo até mesmo nessa pandemia com um crescimento da ordem de 19%. Com relação ao Paraná, eu gostaria de abrir um parênteses aqui. Nós fomos questionados com relação aos dados que foram apresentados na semana passada, e aí, entrando em contato hoje com o Josélio e Rismária, nós analisamos que os dados que eles estavam discutindo, acho que o Joel já até mandou um e-mail para o Altair, é que nós analisamos, Altair, os dados relacionados aos doadores viáveis e não os doadores efetivos. Então, talvez essa tenha sido a discrepância dos dados com relação aos que vocês têm aí. Então, foi somente, não são doadores efetivos. Talvez eu tenha me expressado mal na última live. Então, aqui são os chamados doadores viáveis. Fechou o protocolo, a família aceitou a doação, mas talvez não tenha acontecido a doação por algum motivo. São esses os números que nós estamos trabalhando aqui hoje. Então, o Paraná, que também já é um estado com enorme capacidade na doação de órgãos, e a gente está aqui mostrando que também está mantendo, não houve uma queda quando comparado com o ano anterior, certo? E o Rio Grande do Sul, que tinha sido um estado que na semana passada tinha apresentado uma queda, conseguiu recuperar a sua atividade de doação de órgãos. Então, está agora o Rio Grande do Sul também semelhante ao ano de 2019. Então, nós estamos na região sul e sudeste, duas regiões que estão se adequando à realidade da pandemia no momento que nós estamos vivendo, que não é um momento simples que estamos vivendo. Seguramente, Dr. Medina também está na sala aqui conosco, Dr. Walter seguramente também está nos assistindo agora, Dr. Wigens, pessoas que têm aí décadas de experiência na área de transplante, podem dizer para mim que talvez seja esse o momento mais desafiador que o transplante, desde a década de 60, vem vivendo no Brasil. Então, esse é um momento muito importante que todos nós participamos para que a gente consiga traçar estratégias para conseguir vencer esse momento que estamos vivendo agora. E aí, doutor Wigens, a região Nordeste. A região Nordeste foi realmente bastante impactada desde o início de março. Nós temos ali o Ceará e Pernambuco, os dois líderes na transplantação da região Nordeste, mas nós vimos com a Bahia num crescimento muito importante. A Bahia é um outro estado que vem se demonstrando uma capacidade enorme de se organizar na transplantação e na captação de órgãos. E aí eu vou diferenciar aqui um pouquinho alguns estados. Pernambuco, na semana passada, estava numa condição um pouco melhor do que ela se apresentou agora. Agora apresentando uma queda de 35% na doação de órgãos, e é um estado com uma enorme capacidade de captar e de transplantar, né? Temos várias equipes de transplante de rim, de fígado, é um estado muito, muito robusto na transplantação. E para nossa alegria, olha aí, doutor Wigens, o Ceará consegue reativar a sua captação, ainda não conseguiu recuperar o fôlego todo que tem, né? Tem um fôlego maior para recuperar. A Eliana está sempre aí presente conosco, dentro da BTO, fazendo todo o esforço, junto com a sua equipe dentro do Ceará, que trouxe ao Ceará uma expressão nacional muito importante. Nós temos
2 centros de transplante renal muito expressivos, temos mais de 2 centros de transplante de fígado, né, doutor Wiggins? Você liderando aí no Ceará toda a transplantação do fígado. A gente já percebe que o Ceará está se encontrando num momento muito difícil que o Fortaleza vem vivendo, né, com as suas UTIs bem sobrecarregadas para cuidar dos pacientes com Covid, e agora identificando talvez aí no interior algum outro paciente que possa ter a capacidade de manter a atividade de transplante. Então agora com uma queda menor de 30%, mas você percebe que já mudou a inclinação da curva ali nos últimos 15 dias de abril. E a Bahia perdeu um pouquinho do fôlego que estava. A Bahia começou com um ano muito forte, né? A Bahia começou querendo se aproximar do Ceará e Pernambuco na sua capacidade de doação de órgãos. Tem feito um trabalho maravilhoso lá, toda a equipe, e perdeu um pouquinho desse fôlego agora, nesses últimos 15 dias, talvez 30 dias, sofreu muito impacto ali logo na segunda quinzena de março, entre a primeira e segunda quinzena de março, ali no meio, mas tentando já também mostrar que consegue lidar com o problema. Tá? Com relação às regiões que têm uma menor capacidade em números, também relacionados à sua população, o Centro-Oeste vem fazendo um bom trabalho, um crescimento de 8%, e, infelizmente, a região Norte foi a região realmente mais acometida, com uma queda aí de 8%. Como eu falo mais acometida, não em porcentagem, não, e nem mesmo em números absolutos, porque o que a gente pode observar ali na linha azul, que desde o dia 11 de março, só aconteceu uma doação na região Norte, e isso é muito impactante. Então, realmente a região Norte vem sofrendo bastante com relação à pandemia, e isso traz para a gente ainda que a gente precisa encontrar o caminho da região Norte. Bom, voltando ao mapa de calor, e esse mapa aqui ele é muito interessante, como dessa vez nós não conseguimos ter os dados da semana inteira, nós tivemos que compartilhar por quinzena. Tá? Então, eu gostaria de dividir com vocês um pouco de atenção, porque é um vídeo que ele roda sem parar, eu não consigo pausá-lo da forma que eu quero, mas essa é a primeira quinzena de janeiro, a segunda quinzena de janeiro. Agora nós vamos passar para a primeira quinzena de fevereiro, a segunda quinzena de fevereiro, a primeira quinzena de março, e aí a gente já tem o acometimento agora da pandemia na sua segunda quinzena de março, a primeira quinzena de abril e agora a última quinzena, a segunda quinzena de abril. Com relação à doação, esse mapa dá uma transparência muito grande por estado do que está acontecendo. A gente percebe que existe uma variação, um apagão da região norte mesmo, o Pará tentando pintar um pouquinho ali o seu mapa, o Ceará já tentando voltar a acontecer alguma coisa. Nesse momento, o Pernambuco sofreu mais, está percebendo ali claramente que o Pernambuco sofreu bastante, e a Bahia e o Ceará já tentando retomar a sua atividade. A região sudeste, Minas Gerais, Espírito Santo, sofreu um pouquinho nesse último período, mas São Paulo e Rio de Janeiro surpreendendo por serem duas regiões que foram bastante impactadas pela Covid. O Paraná e Santa Catarina, com toda a sua capacidade de captar órgãos, mostrando ali em verde escuro, e o Rio Grande do Sul tem ali do seu lado dois concorrentes muito fortes, que é o Paraná e Santa Catarina, e precisa se adequar um pouquinho, mas já mostrou recuperação nesses últimos 5 dias. Então, com relação à doação de órgãos, isso é muito interessante a gente analisar isso agora, que o Brasil tem a vantagem de se comportar como se fosse, do ponto de vista de tamanho de país e estrutura, como os Estados Unidos. Então, não vou falar com relação à sua renda per capita, desenvolvimento social e econômico, mas com relação ao tamanho do país e o desenvolvimento de estruturas que nós temos espalhados pelo Brasil.
a gente conseguiria, sim, ter estados que não foram tão acometidos pela Covid em manter a sua atividade com segurança. É o que a gente vai discutir isso mais à frente. Com relação à transplantação, aqui a gente vai passar por região, também por estado, a primeira quinzena de janeiro, a segunda quinzena de janeiro, onde a gente não tinha ainda Covid, a 1ª de fevereiro, a 2ª de fevereiro agora, e aí nós vamos começar a sentir a primeira semana de março, a quinzena de março, a segunda já começa a sofrer mais, a primeira quinzena de abril e já começa a pagar, e a última quinzena, a segunda quinzena de abril, a última análise nossa. Então, aqui a gente consegue entender que realmente existe esse impacto na região norte. A região norte apagou completamente. O Ceará consegue manter o seu programa do fígado ativo, conseguindo pintar um pouquinho ali a região do Ceará. Pernambuco um pouquinho mais apagado. A Bahia também sentiu um pouquinho mais na sua atividade. Minas Gerais consegue manter uma atividade interessante, junto com São Paulo, Paraná e Santa Catarina mais forte. E Rio Grande do Sul sofrendo um pouquinho mais entre todas essas regiões que nós estamos citando. Então, todos esses dados são números de transplante de todos os órgãos por milhão de população. Então, gostaria de terminar a apresentação, abrir aqui para a discussão da mesa, para que a gente possa agora discutir com todos vocês o que a gente tem para discutir nessa noite. Já estamos agora com mais de 100 pessoas na sala e agradeço a presença de todos. Agora, doutor Wiggins, seus comentários com relação ao que foi apresentado agora, por gentileza. Não estou ouvindo ele. Acho que está com o microfone desligado. Tirar sua tela. Tirar sua tela e... Doutor Wiggins, o seu microfone está bloqueado. A gente não te ouviu desde o início. Perfeito. Pois não. Então, fazendo uma avaliação da região Nordeste, principalmente Ceará e Pernambuco, a gente vê claramente, mesmo a doação tendo caído, mas o que causou uma diminuição maior do número de transplantes foi a suspensão dos transplantes renais, tanto no estado de Pernambuco como no Ceará. Creio que desde a segunda quinzena de março que os serviços pararam, que era um grande serviço, como você falou aqui, tanto no Ceará como no Pernambuco. Por outro lado, esses estados tentam, mesmo com essa pandemia, manter os transplantes hepáticos e, eventualmente, transplantes de coração. Então, isso é o que a gente vê claramente. Em relação à Bahia, que você mostrou realmente que houve uma melhora muito grande na captação, também a Bahia tem ofertado frequentemente órgãos, fígado para outros estados, rim também, creio eu. Aí vem o que foi falado aqui, né? A dificuldade na malha aérea. Você tem muito mais dificuldade hoje de conseguir transportar um órgão de um estado para o outro. Então, isso aqui é um ponto que eu acho muito importante. Depois, para a gente entrar, viu, Gustavo, que eu acho que aproveitar aqui a Raquel e o Edson, que estão aqui, eu acho que o que traz hoje uma das dificuldades, além da negação familiar que aumentou, a gente visto, eu acho que pelo menos no Ceará, aumentou bastante a negação familiar, eu acho que tem relação com a pandemia, mas o que tem muito hoje é em relação ao doador, né? As condições que você aceita ou não. Teve uma nota do SNT que não foi publicada, mas as centrais receberam. Então, eu queria aproveitar agora esse debate e perguntar ao Raquel e ao Edson, inicialmente, qual em relação, hoje não há dúvida, eu acho que a BTO recomenda, o SNT também recomenda, que todo doador deve ser testado. Isso eu acho que não tem mais discussão. Agora, qual seria o tempo da validade do PCR do doador? Eu acho que é um ponto importante, porque inicialmente foi falado de 24 horas, nós achamos que 24 horas é muito pouco, porque a realidade dos transplantes é muito variável de cada região, então provavelmente é possível estender um pouco mais. Eu queria ouvir a opinião da Raquel e do Edson em relação a isso, em relação exatamente ao doador. O doador é testado, PCR negativo, tem que ser quanto tempo antes da doação de órgãos efetiva? 24, 48 horas, 72? Seria um tempo razoável?
Gente, eu não sei o que eu fiz aqui, que eu sumi total. Eu estou ouvindo vocês, mas eu não me vejo nem a vocês. Você está me ouvindo? Nós estamos te vendo e te ouvindo. Tá, então eu deixei aqui escondido, não sei para onde foi, mas então não tem problema nenhum. Me achei. Desculpa. Eu gostaria de dizer que eu fico, enquanto infecto e vivendo toda essa pandemia, é verdade que aqui no interior a gente não tem os números ainda, né, que os outros centros, grandes centros têm, que o Gustavo já falou, mas me assusta e me surpreende até do lado positivo a ver que a atividade conseguiu se manter em meio a todo esse caos que nós estamos. Falei até que ainda bem que eu não apostei, porque eu apostaria que o número tivesse diminuído drasticamente até dos transplantes como um todo, né? Por conta de muita gente doente, por conta de déficit ou uma redução importante de leitos, né, nos hospitais que possam ser dedicados para atividade de transplante. Então, foi uma surpresa muito boa, assim, que realmente eu não esperava ver. Né? E que bom também que os estados que sofreram mais já estão conseguindo se recuperar neste momento. Em relação ao questionamento que o Dr. Huygens fez em relação ao tempo, né, da RT-PCR para o doador, todos os trabalhos e o que a gente trabalha, que quanto mais próximo ao momento do transplante é melhor, que a gente sabe que se eu colher o PCR, vamos supor, no segundo dia, né, eu posso estar negativo, a partir do terceiro dia ele já pode estar positivo. Então, aumenta a segurança da equipe. Ao mesmo tempo, ter um PCR exigindo que ele seja nas 24 horas antecedendo, né, o transplante, traz uma dificuldade logística muito grande. Então, na minha opinião, caso não tenha alternativa e colocar o PCR em 24 horas vai inviabilizar totalmente o transplante, acho que tem que pesar, né, o receptor, a gravidade dele, tentar fazer esse PCR com 24 horas do transplante, mas se não for possível, que o receptor, a família, enfim, no seu consentimento saiba disso, que pode ver aí um falso negativo do exame até que o procedimento seja feito. Mas se for este o único motivo e com essas ressalvas, eu não inviabilizaria o transplante. Não sei se o Edson concorda ou não. Assim, eu queria fazer primeiro um primeiro comentário. Com algumas pessoas, especialmente com os transplantadores de fígado, se lembrarem, lá no começo eu até tive uma posição, uma opinião mais radical em relação ao transplante, com o que a gente previa que poderia acontecer no nosso país como um todo. Esse panorama, tanto do transplante que o Gustavo mostrou hoje, como o que a gente tem visto, é impressionante como as coisas são diferentes no nosso país, de uma região para outra, e mesmo no estado de São Paulo, em São Paulo cidade, no interior. Mas uma coisa que eu realmente penso que é importante, pelo amor de Deus, eu não vou entrar no mérito se tem ou não que fazer isolamento, se é só distanciamento, se é vertical, se é horizontal, mas uma coisa é fato, e esta é a minha impressão clara. Aquilo eu disse, a gente estava vendo a Itália, vendo a Espanha. Nós temos hoje, e eu espero que assim fique e a gente se arraste, mas hoje a situação, apesar de muito complicada, de preocupante, Raquel, também não sei se você concorda, mas assim, ela é sensivelmente melhor do que poderia estar neste momento, tanto onde está tendo muito caso, quando aonde está tendo. Poderia estar com um número de casos em que inviabilizasse qualquer outro procedimento por falta de terapia intensiva nas cidades grandes, e poderia estar com muitos mais casos em outros estados ou nas cidades menores. Talvez um pouco do que a gente está assistindo na situação na região norte hoje é o que eu temia que acontecesse no país. Tem inúmeros fatores para as diferenças, eu não quero entrar de verdade nas polêmicas de estratégias, mas isso é um fato. Agora, para não fugir do assunto, Rui,
em relação ao seu questionamento dos testes, a primeira coisa que eu fico pensando hoje, e por isso eu quis fazer essa introdução das diferenças regionais, é que as nossas decisões, os posicionamentos, é tão difícil, porque os tempos em que a Daniela pediu os documentos, quando o documento sai, o tempo já é outro, mas hoje, nas decisões de doador e de realização de transplante, ela depende de onde nós estamos falando. Eu acho que é de que região, de que estado, de que cidade, de que hospital. Em alguns hospitais, em algumas regiões, hoje, o risco de aquisição do coronavírus e da ocorrência, ele existe. Nós temos que... a decisão por transplantar qual é a sua medida de segurança. Eu entendo perfeitamente a necessidade, acho que não é para vocês que eu vou falar disso, da necessidade de transplantar. Ela vai muito além dos números que o Gustavo apresentou. Se a gente decide transplantar, inclusive o transplante de rim, é porque ele tem uma qualidade e uma sobrevida melhor do que o do indivíduo em diálise, né? Tem todas essas discussões, mas há um risco. Então, em uma situação, nós estamos, e eu realmente espero que a gente esteja no momento de maior ocorrência em alguns locais, então nós temos que pesar o risco. Por que nós estamos testando o doador? Nós estamos testando o doador para aumentar a segurança. Se ele der positivo, eu vou depois decidir se eu vou utilizá-lo ou não. Se ele der negativo, ele me dá uma certa segurança. Mas o PCR no doador assintomático, ele tem um valor preditivo negativo baixo, muito baixo. Isso é uma coisa que a gente precisa pensar e entender. Ele tem um valor preditivo negativo baixo. Nós não estamos seguros porque a gente fez este PCR. Nós não estamos seguros porque a gente fez átomo no receptor. Isto em um ambiente, em uma cidade, em um ambiente hospitalar, que tanto o doador quanto o receptor estão expostos, porque eles estão expostos pelos profissionais de saúde, pelos seus vizinhos, etc. Dito isso, eu concordo com você, Raquel. Acho que a gente pode, quanto mais perto, melhor. Mas se a ideia é a realização do transplante, se a ideia é a utilização do PCR do doador como um fator decisório, melhor que quanto antes, o melhor é que seja o mais próximo do transplante, mas estender isso para um pouco mais de 24 horas, para 48 horas, para viabilizar, não vejo problema. Foi isso que você pensou também, né, Raquel? Só assim, o que a gente tem discutido muito, né, é que o único exame que nos dá certeza é ter um PCR positivo. Isso, né? isso. Então, é isso. Todas as outras alternativas de PCR negativo, e eventualmente, se a gente for discutir os outros exames, né, teste rápido, sorologia, eles têm muitas variáveis e não nos dão segurança. Acho que no final, mesmo estando, né, e essa divisão hoje de Covid e não Covid, também eu acho que ela quase que não se sustenta mais na maior parte dos locais. Então, se positivo, ok, não tem. Se negativo, eu tenho que analisar tudo e pesar risco e benefício, compactando isso com a equipe, com o paciente, enfim, porque o negativo, ele dá uma certa segurança, mas ele não me dá segurança, né? Eu tenho que ficar muito alerta do que pode vir a acontecer. Sim, Raquel, mas Raquel, eu acho que fica mais ou menos claro, acho que é importante isso, que um PCR até 48 horas do seu transplante é relativamente seguro, não precisa ser exatamente 24 horas. 48 horas é razoável para você aceitar, sim, dentro do contexto epidemiológico, dentro da região, aceitar um PCR realizado até 48 horas antes da captação de órgãos. Concorda? Se for para aceitar, acho que é ok. Sim? Uhum. É isso? Sim, com todas as considerações, Alice. É isso. Uhum. Eu gostaria de dar boa noite aqui também. A doutora Daniela Salomão está na sala conosco. Boa noite, doutora Daniela. Seja bem-vindo. O doutor Lauro está aqui conosco, sentiu a falta do slide do Espírito Santo. Nós vamos trazer da próxima semana para você estar conosco aqui presente, o Espírito Santo. A gente tem dividido aí os estados que a gente tem apresentado. A Regina de São Luís está conosco aqui também, uma região que vem
sofrendo também bastante, a Clarice Mello, Carolina Benedetti, Rogéria Nunes, a doutora professora Marilda Mazali, de Campinas, está conosco aqui também, a Catiusca, da Central Estadual de Goiás, o David Silva, Regina Santos, o André Ibrahim Davi está aqui conosco, o Gustavo Rego, vários colegas, Braulio, Ludovico. Então, a gente já está com mais de 110 pessoas aqui na sala, e a doutora Uda está conosco aqui e perguntando, Raquel e Edson, quais as recomendações se utilizarmos doador e os resultados do COVID positivo vier depois do órgão transplantado? Vou deixar sempre a Raquel falar primeiro, porque é muito fácil para mim depois. Né? É que você Olha, Uda, você pode ter o desfecho do leque do que se pode ter de infecção pelo coronavírus, né? Você pode, eventualmente, até, né, não ter uma grande repercussão, né? Existe a discussão até, né, que o uso de alguns imunossupressores poderia até poupar os pacientes, né, transplantados de quadros mais graves, né? Agora, vai depender também de qual órgão transplantado, mas assim, se é um doador que você provavelmente já tinha uma tomografia normal e ele estava ou num quadro provavelmente assintomático do ponto de vista da infecção e sem grande, né, provavelmente repercussão inflamatória nem nada, eu posso ter nada, ou eu posso ter quadros que vão desde uma pneumonia, desde aquela tormenta inflamatória, quadros mais graves. Então, e de evolução fatal até. Então, todos a matize de cores ali de infecção do corona, eu acho que a gente pode ter tudo, né? Por isso que é essa grande preocupação. E a preocupação também é que você, em relação ao manejo ou uma eventual exposição da equipe. Então, acho que isso também tem que ficar muito claro, né, dos cuidados na intubação. Então, a gente, para esses procedimentos, acho que tem que se pensar que tudo pode ser ali COVID no receptor e depois na manipulação dos órgãos também, né, e do procedimento cirúrgico como um todo. Então, eu tenho que pensar como se eu estivesse eventualmente operando um paciente aí que fosse COVID. É o que é o que eu acho. Edson? Assim, de recomendação sobre isso, especificamente em relação àquele receptor, é muito complicado realmente. Já foi, sobretudo, pode acontecer. Eu posso imaginar, alguns de nós já vimos casos em transplantados. Então, a gente começa a entender que nos transplantados também podem ter casos graves. Lá no começo, o que a Raquel disse, eles diziam isso, a imunossupressão pode ser um fator protetor. Eu vou dizer, todos nós já cansamos de ouvir de infecção que é menos reação inflamatória no imunodeprimido, a mortalidade é menor na sepsis. No fim do fim, nunca a gente conseguiu comprovar isso para a maior parte das coisas, que a imunossupressão vai proteger de infecção. Acho isso um pouco complicado, até acho que hoje a gente não tem elemento para decisão de imunossupressão baseado nisso. Então, é difícil alguma recomendação específica. Tratamento, profilaxia com algum medicamento, tem, assim, né? Eu tive um doador positivo, não sei, Uda, se você pensou nisso, também nessa possibilidade. Eu soube disso depois que eu transplantei. Vale a pena eu ter alguma medida profilática com algum medicamento para esse paciente? Então, não há evidência para nada, tem estudos em andamento, alguns são de medicamentos, tem estudos, está começando a ter muito estudo com ivermectina para evitar progressão de doença, por exemplo, mas assim, ivermectina é uma droga relativamente sem efeitos colaterais importantes. E que a gente já usa, né? Eu, pessoalmente, é isso que eu ia falar. Todo transplantado que eu acompanho, ele tem ivermectina assim que abrir a boca, entendeu? Então, assim, então é uma possibilidade. Agora, isso eu acho importante.
isso eu realmente queria reforçar muito. Isto não se aplica a todos os feitos, isso não se aplica a todos os locais. Mas aonde? Todo mundo já sabe, né, gente? Esse número de 100, os números que a gente tem para cada lugar faz vezes 10. Né? Mais ou menos para entender o número que está circulando. Mesmo daquele que a gente não sabe, ele pode ser em alguns lugares. Nos lugares com a situação epidemiológica muito importante, hoje, eu também estou absolutamente convicto que opere como se fosse, porque isso diminui muito o risco das equipes. Tem muitas discussões sobre EPI também, mas para quem está em situação de formação de aerossol, sala cirúrgica, vai entubar, e quem está fazendo cirurgia grande, abdominal grande, com chance de dispersão, equipado como se o paciente fosse. Mas isso é mais pensando na proteção de... Não é só na proteção da equipe, é na proteção da equipe e na disseminação de se eventualmente estiver operando alguém com o vírus. Ô, Edson, só um adendo, posso? Pode. Não, em relação à imunossupressão, os europeus, principalmente, eles recomendam que não seja dado ou uma dose muito reduzida de micofenolato no pós-operatório desses pacientes, né? E aqueles que contraem a doença, que também seja retirado pelo menos o micofenolato. Eu acho até... Uma coisa me impressiona, Edson, a gente não tem uma evidência no transplante, e nisso de diminuir a inflamação nem nada, mas o número de pacientes transplantados, pelo menos até agora, né, do que se tem notícia de França, Espanha e Itália, se você pensar no tanto, né, do número de casos totais ali, foi pequeno. Então, eu acho que alguma proteção, especialmente para a infecção pelo coronavírus, eu acho que eles têm. Mas isso não nos autoriza também a ficar tranquilos no pós-operatório de jeito nenhum. Eu não sei, Raquel. Só isso. A primeira coisa, o que eu quis dizer exatamente para não achar que dar imunossupressão é bom, como se sugeriu a princípio. Retirar micofenolato é meio realmente uma regra com muita frequência para as infecções virais. E o receio que eu tenho é que nós já começamos a ter relatos. Os transplantados não eram uma parte grande das casuísticas, como você disse, mas a gente viu ontem que um colega nosso mandou, né, Raquel? Assim, começam as séries de transplante já com descrições de casos mais graves e tudo. Eu não sei, eu tenho a impressão que vai ser parecido. Agora, voltando, eu acho que está interessando muito aqui, aproveitando vocês, em relação ao doador. Então, o que é o doador contactante? O doador está na UTI, fez o PCR, é negativo. Essa pergunta é boa, que a doutora Eliana está aqui conosco essa noite. Ela pergunta que ela gostaria da opinião dos dois presentes aqui. Isso, exatamente. Em relação a isso, o que seria esse contato? O potencial doador em UTI, ao lado de um paciente com suspeita ou confirmado com Covid, seria descartado esse potencial doador de imediato, ou você poderia prosseguir com o protocolo e manter a avaliação com PCR e tudo mais desse possível doador? Eu falo antes da Raquel dessa vez, tá bom, Raquel? Eliana, é o que a gente falou agora há pouco. Eu vou falar. De novo, tudo qual é o risco que nós correr, gente. Nós queremos risco, assim, tem dois extremos. Eu já disse que eu fui radical de um lado uma vez. Se nós não queremos correr risco nenhum, nós não transplantamos ninguém em São Paulo hoje. É mais ou menos isso, São Paulo cidade. E aí a gente faz panoramas semelhantes em algum lugar. Se nós queremos correr todos os riscos, nós transplantamos até o Covid positivo. E nós estamos caminhando no meio. O doador negativo não é segurança. Ele não é 100%, e ele talvez seja 20%. Porque qual é a positividade de um PCR em alguém assintomático? Ela é baixa. Ela melhora a segurança, mas ela não resolve. Se a gente quer melhorar a segurança, um doador contactante tem duas situações. Ele pode ser um contactante domiciliar
ou um contactante na UTI enquanto ele estava enquanto paciente. O doador contactante, o risco aumenta muito. Então, mesmo com um PCR negativo, ele tem um risco maior ainda. Então, se eu estou pensando em aumentar muito a segurança, o doador contactante, ele também seria recusado. De novo, eu falo, qual é o peso que eu vou dar para a segurança, qual é o peso que eu vou dar para a necessidade do transplante. Mas o PCR negativo, ele não... se é de um... Eu estou imaginando um contactante de UTI. O paciente naquela UTI do lado tinha. Eu vou fazer... Não vai me dar segurança de jeito nenhum. Entendeu? Assim, o resultado negativo. Contactante de UTI, a princípio... Só para aumentar uma pergunta para complementar para a Raquel, então vamos colocar situações específicas, né? Você tem um doador hoje, 27 anos, em TCE, 24 horas de internamento da UTI. Do outro lado tem um suspeito. Quer dizer, eu acho que são situações diferentes, né? Eu acho que tem que ver também o tempo que esse potencial doador permaneceu em contato. Eu queria que ela tocasse esse assunto, eu acho que é importante, não é só ser o contato afasta, creio que não. E também, claro, o que você vai fazer o transplante, o risco, o benefício, colocar na balança do seu paciente, por exemplo, que tem uma doença final, um transplante de coração que está no IEC, um paciente com mel de muito alto no fígado, você tem que pesar também isso em relação à doação. Então, eu queria que a Raquel comentasse exatamente esse tempo de contato e a proximidade. Eu acho que isso é importante. Se eu tenho uma UTI, né, onde eu tenho ali numa mesma UTI, no mesmo espaço, pacientes, né, com Covid e sem a Covid, até que se documente que o outro tenha também, este tempo vai ser importante, né? Quer dizer, como o doutor Yuji falou, se eu tenho 24 horas, né, um paciente que uma hemorragia, um TCE, e do lado tem, quer dizer, a chance dele já ter adquirido nesse espaço de tempo de 24 horas ali é menor. Ela não isenta, assim como também não isenta que ele tenha um portador assintomático que veio da comunidade, né, e teve um acidente ou sangrou. Então, todas as premissas que a gente já fez em relação ao cuidado e atenção do doador, do exame negativo, ela se mantém, mas a permanência na UTI é diferente de alguém estar 24 horas, de outro que está do lado de um paciente já há 3 dias, né, que internou, melhorou, até fazer hipertensão intracraniana, né, e do lado dele, durante 3 ou 4 dias, já tem um paciente que sabidamente já era Covid. Então, eu acho que isso a gente tem que analisar caso a caso. Não existe, acho que, uma resposta pronta. O risco vai aumentando conforme o tempo passa, pela equipe, por tudo. E analisar cada um, analisando também qual é a necessidade mesmo daquele receptor que está ali aguardando, né? Eu acho que essa pergunta ela é muito interessante, né? Assim, eu acho que ela também tem que ser dividida com a equipe transplantadora, não é? Esse paciente esteve aqui numa UTI sozinho, com um possível contato na mesma UTI. Eu acho que seguir o protocolo, naturalmente, fazer o PCR, vindo o PCR negativo, dividir a responsabilidade com a equipe que irá captar e transplantar, consequentemente. Porque, como a gente estava citando, pode ser o órgão da vida de um paciente. A gente está ali ceifando aquela oportunidade daquele paciente naquele momento. Então, o que a gente tem hoje de orientações, tanto do Ministério da Saúde, até mesmo da ABTO, é que os protocolos devem seguindo a segurança, fazendo o PCR, e depois dividir com a equipe de transplante essa responsabilidade de talvez seja o fígado de um paciente priorizado, numa emergência, que a gente deveria ter a oportunidade de dar a oportunidade para esse paciente ou não, e discutindo com a família, mais uma vez, essa responsabilidade. Mas talvez já cancelar a abertura do protocolo ou a evolução do protocolo por um motivo talvez ainda duvidoso, talvez não seja a melhor opção neste momento. Eu tinha entendido que era contato de algum caso sabidamente positivo. Né? Contato. O que eu acho que é importante, Gustavo, acho que é um pouco diferente. Não é contato duvidoso. Contato é contato. Não, mesmo tendo contato, a gente pode seguir com o protocolo, fazer dividir a responsabilidade junto com a equipe transplantadora. Sim. E, consequentemente, com o paciente também, na verdade. E pesar... Pode falar. Não, pode terminar, eu falo depois.
Não, e pesar, assim, isso é sempre, né? E eu digo sempre para a Eliana também, assim, é sempre para quem vai receber. Não é uma contraindicação absoluta, né? Eu Exato, penso exato, isso. exato. Agora, sabe o que eu estou aqui pensando? Isso é mais ou menos um caminhar. Conforme a epidemia caminha no lugar, a gente vai caminhando junto. Conforme ela vai descendo, a gente vai descendo. Então, assim, tem um momento que você não tem limitação nenhuma, tem um momento que você tem um pouco de limitação. Hoje, como eu já disse, em São Paulo, ter na mesma UTI, eu preciso olhar como que essa UTI é tratada. Porque mesmo que o paciente seja distante, a gente não afasta profissional de saúde. Se tem um médico, hoje, a orientação é não afastar profissional de saúde. Se tem um médico cuja esposa está, ele não é afastado se ele tiver assintomático. Nós temos profissionais trabalhando com potencial de transmissão. É um momento de brecar um pouco mais hoje, onde está tendo. Daqui a pouco vai diminuir e vai voltando. Então, acho que é um passo. Assim, este não é o momento de acelerar, a minha impressão. Eu só queria, assim, É acho que importante lembrar que reforçar. é o momento que você está vivendo em São Paulo também, né? A Eu gente estou tem. falando em São Paulo, é isso que eu estou falando, é cada lugar de um jeito. Acho que o Isso. momento que tem um caso, o caso que o Huygens falou, eu acho que esse exemplo que o Huygens falou é para pensar bem e pensar em aceitar sim esse dor. É um caso do lado de lá, é um caso naquela UTI do lado de lá, Isso. numa situação epidemiológica que está mais tranquila. Eu acho Pouco tempo de contato, pouco tempo. isso. Eu só estou querendo dizer, Luiz, que assim, o PC, faz o PCR, é ótimo, porque se der positivo ele vai te resolver. Mas ele não é o exame da decisão, é o contexto, o exame da decisão. Perfeito. E só para reforçando isso, eu acho que a mensagem, talvez, né, de hoje, e pode ser que não seja a mensagem daqui 10 dias ou daqui 3 semanas, é que as coisas vão mudando muito nesse caminhar que o Edson falou, é que para a gente não ter a ilusão de que um PCR negativo pode me dar tranquilidade, tanto em termos de acompanhamento depois do receptor, quanto de cuidados de toda a equipe, né, no intra e no pós-operatório. Então, assim, tudo pode ser Covid, hoje tudo pode ser Covid, né? Então, com mais ou menos chance, né? E dependendo do receptor, eu vou aceitar sim, mesmo sabendo de todos os riscos, mas eu tenho que sempre estar atrás, assim, olha, ele foi negativo, mas as coisas podem, né, mas pode não ser. Então, acho que esse cuidado a gente tem que ter, que a gente minimiza depois todo os outros acontecimentos, eventualmente, né? De complicações, de exposição da equipe e de investigação, eventualmente, de equipe e tudo. A gente está aqui com o Dr. Walter Duro Garcia na sala, nós temos aqui também conosco o Dr. Roberto Manfro. Boa noite, Dr. Roberto. Ele complementou aqui também a pergunta da UDA, que foi no mesmo tema que nós já abordamos aqui. A Thelma está querendo saber, então, assim, o que ficou de tempo para o PCR é que acredita-se que até 48 horas possa ser bastante razoável a gente tratar com 48 horas de tempo de execução e captação do órgão com uma segurança grande, que é o que tem sido feito até mesmo nos Estados Unidos. Então, a UDA cita aqui que ela realmente, aquilo que você já citou com relação à profilaxia, o questionamento dela foi com relação se deveria fazer ou não, você já teve a oportunidade de falar conosco. O Omar Lopes está falando que, em Minas Gerais, o Omar conseguiu disponibilizar o PCR para todos os doadores aqui, e uma vez que vem um PCR positivo, nós não estamos avançando na doação de órgãos, tem sido cancelado a captação de órgãos. Mas nesse momento ainda tem sido bastante confortável, não é um número expressivo esse número de doadores positivo em Minas Gerais. São dados que a Daniela nos apresentou hoje. A Daniela está computando todos os dados, tanto de doadores positivos, já tem alguns estados com isso, principalmente no estado de São Paulo, e também com relação aos receptores de todos os órgãos, e ela está levantando esses dados, essas planilhas estão disponíveis para todas as centrais e todos os centros transportadores para dividir essa informação para que no futuro a gente consiga aprender mais com relação ao que está acontecendo nesse momento. Um infectologista, colega de vocês, Leonardo Bezerra, dizendo aqui que concorda com as colocações que foram feitas pelos senhores até o momento. A Tassiana Bessa falando aqui, as notas técnicas do SNT estão publicadas na página do Ministério da Saúde, coronavírus.
Então, nós vamos acessar lá todas essas notas que já estão publicadas dentro dessa página do Ministério da Saúde. Aqui, o nome fantasia, todas as notas técnicas do SNT e a própria BTO dizem que o Covid-19 no doador é contraindicação absoluta. Vocês acham que então, que já mudou o cenário e já não devemos mais considerar contraindicação? Eles querem saber se ter um doador positivo poderia, mesmo assim, ser um doador. Edson, o que você acha? Você ter um PCR positivo, você aceitaria para a sua equipe de transplante de fígado aí no Hospital das Clínicas esse doador? Aqui só situações muito especiais de risco iminente de vida. Eu acho que a gente não tem elemento para aceitar. Isso é igual para algumas outras infecções. Eu vou aceitar um doador HBsAg, sei lá, assim, situações muito excepcionais. Não, vou te dizer, na nota técnica, acho que a gente tem que manter como contraindicação, entendeu? Estou falando e pensando, eu acho que hoje a gente é muito sem elemento de segurança. É que eu fiquei pensando, eu estou falando isso se me oferecerem como médico que está do lado, mas se me pedir para escrever a nota técnica de novo, eu vou escrever que não. Entendeu? Assim, é isso. Tem um risco grande aí da equipe de quem vai receber, né? Toda a equipe profissional e também do receptor, né? Ô, Virgins, a gente está vivendo um momento muito diferente mesmo. Posso te falar? Os profissionais de saúde em São Paulo já relaxaram. A gente está em contato. Entendeu? Essa parte já foi aqui. Não é assim, o pessoal, os cirurgiões aqui relaxaram, já entenderam, até porque, gente, o número de cirurgiões que já pegaram é bem expressivo, de médicos, de profissionais de maneira geral. Mas ainda assim, Gustavo, eu acho que não dá. Assim, sabidamente positivo é duro. Assim, acho que é não. Eu quero reforçar também, porque assim, eu acho que em nenhum momento a gente rascunhou que talvez isso, né, a gente estivesse pensando em mudar, em aceitar doador positivo. Né? Então, acho que doador positivo está fora. Eu acho que talvez tenha sido o jeito que eu falei do outro extremo, de tomar todos os dias. Entendi. Pelo Será que foi a isso? Rita de Cássia também, da Bahia, está citando, como o Omar falou, que lá na Bahia também eles estão contraindicando todos os doadores com PCR positivo. Nós já estamos aqui com 1 hora de live. Realmente esse é um momento ímpar que o transplante no Brasil vem vivendo. Estamos tendo a oportunidade de semanalmente dividir as experiências regionais de cada um. Hoje contamos com 2 especialistas infectologistas que estão há muitos anos dividindo a sua experiência junto com os transplantadores, cada um na sua região, cada um no seu hospital, e isso vem engrandecendo ainda mais a atividade transplantadora no Brasil. Professor Huygens, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, ter dado a oportunidade que essas lives acontecessem na BTO. Esse é um momento muito importante que a BTO vem desenvolvendo e dividindo com toda a sua sociedade esse momento de forma bem transparente. Gostaria que você fizesse suas considerações finais aqui para nós, para que a gente pudesse avançar. Agradecer a participação de todos, principalmente da Raquel e do Edson. Né? Eu acho que nós recomendamos a BTO que tentamos manter o transplante dentro das possibilidades de cada serviço de cada região. Isso como você mostrou aqui, o Brasil é um país muito heterogêneo, tem regiões que estão mais contaminadas, outros em menor grau, que é possível ainda manter o transplante. Quer dizer, com toda essa dificuldade que nós estamos aqui no Ceará, essa noite nós fizemos um transplante de fígado. Né? Quer dizer, eu acho que é possível manter de uma maneira geral em muitos serviços ainda no país. Esse eu acho que é o principal recado, porque nós temos um compromisso com os pacientes que estão na fila de transplantes. Muito obrigado, doutor Huygens. Gostaria agora de convidar a doutora Raquel para fazer suas considerações finais e agradecer a sua presença essa noite aqui conosco, dividindo a experiência que ela tem dentro da área do transplante. Obrigado, doutora Raquel. Eu que agradeço a oportunidade e quero aqui de público até me colocar até à disposição, né, porque
as dúvidas e sempre surgem e fora de qualquer padrão do que está, né, nos quase consensos ou orientações nacionais ou internacionais, então me coloco à disposição. No WhatsApp a gente está um pouco sobrecarregado, mas a gente vai respondendo sempre na medida do possível, até me ligar, e-mail hoje em dia está mais difícil, e agradeço a oportunidade de falar que nós, né, eu falo pelo Edson também, e vários dos outros infectologistas que trabalham junto ao grupo de transplante, que o nosso objetivo é que essa atividade se fortaleça cada vez mais e com muita segurança. E eu não poderia deixar de falar, ao me despedir, de lembrar a todos os transplantadores que é o momento de vacinarmos quem não vacinou ainda os seus, né, seus candidatos a transplante, que vacine os seus candidatos contra a influenza. Então, para esse a gente tem vacina, então todos devem procurar as unidades básicas para tomar vacina. Vão de máscara facial, leva o álcool gel na mão, vai manter o distanciamento social. E para eles também, né, algo que é mais recente, a vacina Pneumo 13, que também está disponível via o Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais. Então, acho que essas duas vacinas, eles têm o direito de receber, disponível no SUS, e é importante que façam. Isso não vai adiar o transplante em momento nenhum. E agradeço mais uma vez a oportunidade, parabenizo a vocês pela iniciativa dessas reuniões. Obrigado, doutora Raquel, muito bem lembrada essa consideração. Não existe só o Covid, né, para a gente lidar hoje em dia. Nossos transplantados mantêm a exposição às outras infecções, né, aos outros vírus, e essa é uma oportunidade de a gente lembrá-los a todos aqui da importância da vacinação. E agora eu gostaria de convidar o Dr. Edson para fazer as considerações finais, agradecer a oportunidade de dividir aqui com ele essa discussão. Muito obrigado, Dr. Edson, por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Gustavo, foi um prazer. Quero dizer, nós estamos realmente, o momento que a gente vive está deixando a gente muito, né, tá emocionalmente mexendo com todos realmente, né? Mas também eu quero parabenizar pelo trabalho para a manutenção dos transplantes e quero reforçar o compromisso nosso com a segurança desses transplantes. Eu acho que é muito importante a gente indo passo a passo. Eu não vejo problema nenhum hoje em a gente ter uma decisão hoje, outra amanhã, outra depois de amanhã. É claro que não, você não vai mudar seu foco principal, mas as decisões elas têm que poder serem dinâmicas, porque eu acho que isso viabiliza a realização dos transplantes e isso viabiliza a segurança. Se a gente permitir o dinamismo das decisões, porque as coisas vão mudando muito. Esperamos que em breve a gente tenha se ajustado a essa situação, que a questão epidemiológica esteja melhor, para que a gente tenha feito o ajuste necessário para a retomada mesmo em todos os lugares. Muito grato. Muito obrigado, doutor Edson, pelas suas palavras finais. Gostaria de agradecer também a presença de todos aqui na sala de discussão conosco, todos membros da diretoria, membros do conselho, vários associados da BTO, pessoas que estão na atividade da captação de órgãos. Essa discussão ela é muito frutífera para que a gente consiga vencer esse momento da pandemia junto à transplantação brasileira. Algo que foi conquistado por décadas, uma atividade de sucesso no Brasil, a gente tem que lutar para que a gente consiga oferecer para a sociedade essa oportunidade de transplantar com uma melhor qualidade de vida. Agradeço a presença de todos e na semana que vem, na quinta-feira novamente, às 8 horas, manteremos a apresentação dos dados e a discussão com os nossos debatedores. Muito obrigado e boa noite a todos. Tchau. Tchau, tchau.